Elia, presidente do Clube Naval, acompanhado do almirante de esquadra, fuzileiro naval, Alexandre, comandante-geral do Corpo de Fuzileiros Navais, representando o comandante da Marinha, e do palestrante, o professor Dr. Heck. Daremos início à sessão solene alusiva à Semana da Pátria. O almirante Elia, presidente do Clube Naval, fará a abertura da sessão solene. Inicialmente, meu boa tarde a todos e agradecer a presença dos senhores, muito bem-vindo aqui no Clube Naval. Gostaria de registrar a presença do senhor representante do comandante da Marinha, almirante de esquadra, fuzileiro naval, Alexandre, que nos honra aqui com a sua presença, o nosso decano da Marinha, almirante de esquadra, Alfredo Caran, ex-presidente dessa casa e que está sempre nos dando a honra que a sua presença muito habitual, não, apesar do tempo de serviço, de atividade, está sempre nos prestigiando. Também o nosso ex-ministro da Marinha, Mauro César, o representante do general de Exército Mourão, presidente do Clube Militar, o general Santos, ex-presidente Veiga Cabral e Dobem. E em homenagem ao judiciário do Estado do Rio, o nosso desembargador Antônio Carlos. E em nome de todos e do mais antigo presente, cumprimento o pessoal da Marinha e, para não me estender mais, agradeço mais uma vez toda a presença de todos. Essa sessão, ela foi iniciada no ano de 2003, ainda do tempo do presidente Volstein, almirante Volstein, e eu acho que era uma lacuna que tinha aqui no clube, porque a Semana da Pátria praticamente não era comemorada. Eu acho que isso, nós, né, do clube, do corpo social, eu em todas as oportunidades tenho procurado realçar isso. O corpo social integra oficiais da ativa, da reserva e reformados, e mais as pessoas gradas que são aceitas como nossos associados nos departamentos, principalmente com maior quantidade de pessoas, de contingente no nosso departamento esportivo Piraquê. Mas nós somos, apesar de uma instituição civil de direito privado, nós não, culturalmente, historicamente, moralmente, tenho repetido isso até como um refrão, somos ligados à Marinha indissoluvelmente. E Marinha, somos ligados às Forças Armadas por via de consequência, e ninguém mais reverencia a pátria como as Forças Armadas. Muita gente, muitos colégios, muitas instituições civis não vão fazer injustiça, mas de ano para ano, nós, com muita tristeza, vemos os valores da nacionalidade, da brasilidade, do verde e amarelo, a não ser nos períodos de Copa do Mundo, aparecerem. E eu acho que nós, como fiéis depositários dos valores
Inclusive na Constituição, a palavra pátria só aparece uma vez. Deveres umas 2 ou 3, direitos uma infinidade de vezes. E essa palavra pátria, com P maiúsculo, como deve ser, ela está grafada, está esculpida no artigo que trata da missão das Forças Armadas. E mais nenhum dos 250 artigos e não sei lá quantos incisos, uma Constituição muito extensiva, não se fala na pátria nem nos deveres. Aproveito isso porque a época de falar isso, vocês me desculpem se eu estou me alongando, e não é propriamente um discurso. Eu acho que na nossa faixa de idade a gente não tem que lembrar sempre isso. Nós estamos num momento difícil, que a gente sabe, não adianta hipocritamente a gente esconder que nem avestruz na cabeça, no fundo da terra, e a gente precisa pensar muito nesses 2 meses para que destino o país vai. Mas vamos ficar por aqui porque essa sessão não é de hoje, é de 2003 e é inspirada na vontade de, com muita persistência, perseverança, não esquecer dos valores. Nós teremos 3 segmentos hoje. Essa palestra do nosso querido, que não foi nomeado, mas agora vai ser bastante realçado, veio de São Paulo, inclusive, hoje, o nosso professor Eck, que pontificou muitos anos lá na Escola Superior de Guerra, e nós vamos falar num tema bem pertinente. Depois nós vamos fazer brevemente uma entrega de diploma benemérito através do representante do comandante Ney Dantas, que não está hospitalizado, e o seu filho vai receber em nome dele o diploma benemérito. E finalmente, já também quase que uma tradição, o coro da Rocinha, dos meninos da Rocinha, que já se encontram aqui, e que cantarão músicas, como sempre fazem, a nosso pedido, só brasileiras, músicas verde e amarelas. E mais, a última música é o hino da independência, que até meus netos não sabiam que existia, né? De vez em quando eu faço lá umas preleções para eles e eu fico assim, estarrecido, como eu vim de colégio público da antiga, colégio militar, etc. Acho super triste que eles não conhecem da independência, da bandeira, enfim. E então a última música, eu estava dizendo que eles vão entoar aqui, é justamente o hino da independência, que eles aprenderam num instante, por solicitação nossa. Tudo é possível, né? Muito obrigado e vamos dar partida, que eu já me alonguei muito. Obrigado. Convidamos todos os presentes a cantarem o hino nacional. Brasil, um sonho intenso, raio-x.
Assistiremos agora à locução do professor doutor Gustavo Alberto Trompowski Reck, alusiva à data. O currículo simplificado do nosso palestrante está disponível para leitura num pódio localizado no hall de entrada aqui do salão. Convidamos o professor doutor Gustavo Alfredo Trompowski Reck para fazer a sua alocução. Obrigado. Senhor Almirante, permissão, mas eu não podia deixar de solicitar que eu fizesse uma referência especial a alguém que é uma pessoa muito cara à nossa família, por quem eu tenho uma estima toda especial. Conheci, talvez ele ainda jovem, e eu mais jovem ainda. Não vamos falar na distância, que é o querido Almirante Caram, que aqui está e que, sem dúvida alguma, merece todo o nosso respeito e a nossa admiração. Agradeço aos demais componentes aqui, nossos amigos, ex-companheiros de ESG e da ADESG também, aos companheiros da ESG que aqui estão e a todos. Eu recebi uma missão. A missão foi de falar sobre a consolidação da independência do Brasil em 50 minutos. E, na verdade, 50 minutos para mim é terrível, porque eu tenho uma enorme dificuldade de tentar sintetizar aquilo tudo que eu gostaria de falar. Eu me lembro bem que o comandante Raposo me pediu: faça uma análise do papel das Forças Armadas na consolidação da independência. E eu farei aqui uma bela aula de história sobre o papel das Forças Armadas, especialmente em tratando-se de independência, quando ainda não tínhamos a nossa Força Aérea, e eu falaria da Marinha e falaria do Exército, sem dúvida alguma, por longo tempo. Mas entendi que o momento talvez fosse mais propício para nós examinarmos o papel das Forças Armadas ao longo da história do Brasil. Porque o papel das Forças Armadas não se encerrou com a suposta consolidação da independência. Estaríamos nós realmente independentes? Poderíamos dizer
que temos a capacidade, ministro, de dizer não? Estaríamos preparados para dizer não quando algo fugisse dos nossos interesses? Certamente, general, essa é uma questão que nos leva a examinar. Se nós tivéssemos que falar da evolução política do Brasil, talvez essa gradação que nós desenvolvemos durante um período, praticamente uma manhã inteira, eu vou tentar sintetizá-la aqui de uma forma muito rápida. Em primeiro lugar, o Brasil colônia. Na verdade, o Brasil colônia assiste a mais brutal, o mais evidente saque das nossas riquezas. Não só o Brasil, como a própria América Espanhola. Há uma total submissão, há uma total visão de apropriação das nossas riquezas, sem que nós tivéssemos condições de nos defender em relação a isso. O que acontece de vantagem em relação para nós vai ser a transferência da corte portuguesa para o Brasil. E aí é um momento que a gente tem que refletir, porque isso, por vezes, os livros de história induzem uma visão de que Dom João VI teria sido uma figura apagada, não teria tido um papel de destaque na história do país, o que não é verdade, porque Dom João VI desempenhou um papel extremamente importante em determinados momentos da vinda aqui. E com ele chega toda a corte portuguesa, e nós vivemos um período fantástico em relação à América como um todo, porque somos o único império em todo o continente. Então isso é fantástico para nós. Ao mesmo tempo, essa transferência da corte para o Brasil vai trazer ao início de um processo de emancipação, de desenvolvimento do país. É claro que aí há 3 pontos que vão, de certa forma, formar um DNA. E, na verdade, quando se fala disso, as pessoas que têm a coragem de falar sobre isso, por vezes são muito mal interpretados. Mas o fato é que nós vamos ter que considerar que nós herdamos um DNA com 3 situações extremamente complicadas. Primeiro, a visão do latifúndio. Como foi a primeira distribuição territorial do Brasil? Na verdade, as grandes capitanias hereditárias. Ou seja, isso introduz já uma visão do latifúndio. A herança portuguesa no latifúndio. A outra, que é preciso explicitar muito bem isso, na verdade, os portugueses aqui chegam e todo o nosso ciclo econômico, os nossos diferentes ciclos econômicos, são intensivos de mão de obra, todos eles, com raríssimas exceções, todos eles. Ou seja, como utilizar a mão de obra nativa para esse processo de desenvolvimento? Não tínhamos. Os componentes locais, o índio, não exercita um trabalho regular, não estava acostumado a um trabalho regular. E, na verdade, como o próprio Sérgio Buarque de Holanda fala, aos portugueses coube a visão de tentar buscar na experiência que eles tinham com a escravidão. Quem introduz essa visão no Brasil são, evidentemente, os portugueses. E nós vamos ter essa mão de obra do africano em nosso país, que vai trazer, por outro lado, uma coisa muito importante. Vai começar a amalgamar, a formatar uma raça com a cultura africana, que vai trazer enormes vantagens para o país, seja na música, seja na culinária, seja na própria procriação, já que eles começam a se casar com os portugueses, com os locais, vai formar todo um espectro que vai ser e é uma das grandes vantagens do Brasil, pouco apercebido por muitos. Talvez nós sejamos o único país que dificilmente enfrentará conflitos de etnia, porque nós somos uma mistura, nós somos um produto de uma grande mistura. Por vezes querem forçar essa luta,
querem induzir a essa luta, querem separar, na verdade, dentro de uma suposta falsa proposta de contribuir para amenizar o problema, induzem a essa separação. Então, essa questão da escravatura, que foi uma mácula, alguma coisa que veio. E a outra é o nepotismo. Na verdade, o nepotismo veio antes do Brasil ser descoberto. Na esquadra que chegava ao país, Dom Pedro Vaz de Caminha escreveu uma carta ao rei de Portugal pedindo um emprego para o filho. Então vejam que isso começa antes mesmo de alguém aqui chegar. E é uma marca que vai se fazer presente. Esse momento é extremamente interessante. Depois, o que é importante aqui? O importante ali é que com Dom João VI, o João VI vem sobre uma proteção inglesa. A Inglaterra protegendo a transferência. Não protegendo porque adorava Portugal, mas a Inglaterra protegendo para tentar já auferir das benesses aqui. Então, vem sob a chancela de uma abertura para que os ingleses pudessem avançar no mercado internacional. Para nós, especialmente para a Marinha, é interessante porque aqui fica uma grande frota que vai facilitar ou vai contribuir depois até no próprio processo da independência brasileira. Depois nós vamos viver uma fase extremamente interessante da integração territorial. Tanto no Império, como na Primeira República, há uma marca, uma preocupação com a integração territorial. E quem vai fazer, e o mais interessante é que segue fazendo, o mais interessante é que as Forças Armadas seguem contribuindo para o desenvolvimento do país nos locais mais distintos. O almirante sabe o que é isso que eu estou falando? Sabe por que muita menina se chama Mariana e Fabiana? Só sabe disso. Então essa é uma presença marcante. As Forças Armadas presentes nessa questão da integração do território. O Brasil é um país gigante. Aí vale um mérito. Se nós estamos analisando a realidade dos portugueses em outros pontos, aqui tem um fato marcante. Os portugueses, sem dúvida alguma, conseguiram criar um território fantástico, um território insuperável. Criaram um continente, conquistaram esse continente. E como alguns historiadores dizem, talvez só tivessem sido barrados pela Cordilheira dos Andes. Porque deixar de respeitar o Tratado das Tordesilhas se desrespeitou desde o início. Avançaram sobre a hipotética linha do Tratado das Tordesilhas. Então esse momento é um momento desse tipo de ação. Aqui vem um momento interessante quando se quebra a velha república, quando se quebra aquele conjunto da chamada política do café com leite, que talvez tenha substituído no Brasil pela política da família, né? Vamos renovar o Congresso. Vamos renovar. Com o filho do ciclano, o neto do Beltrano e o primo do cicrano. Isso não há renovação. Na verdade, é a mesma corrente. Mas o que vem com Vargas, aqui nessa fase, a presença de Vargas, vem um maior movimento, talvez o movimento mais profundo de indignação com aquela dura realidade do Brasil daquele tempo. Era preciso eliminar, era preciso criar um novo Brasil, era preciso promover a emancipação do país. E Vargas vem com o movimento de 30, alicerçado sob a sua principal esteio de suporte. Quem era o esteio de suporte de Vargas? O movimento tenentista. Os oficiais das Forças Armadas, que davam a cobertura, que davam apoio, e tinham um propósito efetivo em relação a isso. O interessante é que é preciso marcar, e esse tenentismo é um tenentismo de 22. Nesse momento,
Os generais da década de 70 são tenentes, mas são tenentes que começam a administrar. Os interventores de Vargas ocupam várias posições no campo político do país. Consequentemente, adquirem a capacidade de administrar, adquirem a capacidade de conhecer a realidade brasileira. Isso é excepcional nesse trabalho. A era Vargas também estabelece as bases do desenvolvimento nacional, com cunho nacionalista. Vargas era um positivista, vinha do Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, a Assembleia Legislativa só trabalhava uma vez por ano para aprovar o orçamento. Não era para discutir, era para carimbar o orçamento. Então, é nesse espírito que Vargas vem. É evidente que o movimento do Estado Novo vem, o mundo inteiro está envolvido nesse nacionalismo exacerbado, em decorrência das consequências do fim da Primeira Guerra Mundial, da grande desestruturação da Europa em função da Segunda Guerra Mundial, das questões da visão europeia do colonialismo, tudo isso vai gerar um quadro extremamente complicado. E o mais interessante é que esse colonialismo vai ter um rebatimento agora, quando esses das antigas colônias começam a migrar em direção ao continente europeu, como uma resposta àquela fase. Então, nesse momento, as Forças Armadas têm um papel extremamente importante. E as Forças Armadas começam a auferir uma vantagem extraordinária, porque Vargas vai construir, Vargas vai estabelecer as bases do que a gente poderia chamar da indústria de defesa do país. Fábricas de pólvora, fábricas de munição, arsenal de construção de navios. Então, é uma situação extremamente rica. Passado essa base, o país vive um momento de instabilidade muito forte, mas o país chega a JK. E JK e os governos militares dão o maior impulso ao desenvolvimento do país. Os livros de história não vão contar isso, porque as próprias estatísticas daquela época foram adulteradas para que não se tomasse conhecimento da riqueza que foi aquele momento. E é por isso que a gente junta um pouco o JK e os governos militares, porque é um conjunto, é um todo. Se observarem bem, as grandes figuras do governo JK são as grandes figuras do primeiro governo do ciclo militar. Otávio Gouveia de Bulhões, Roberto Campos. São as mesmas peças que estavam atuando com o JK. Então, esse é um ciclo venturoso, um ciclo extraordinário, que eu vou mostrar com números, para que não se diga que é a minha retórica ou que é a minha colocação. Agora, isso os livros não contam. Os livros de história tentam apagar a efetividade e a grandeza do processo de desenvolvimento do país nessa fase. Passado isso, nós entramos no chamado modelo neoliberal. O país vai enfrentar uma forte crise do petróleo, o país vai enfrentar, no momento em que crescia de forma exponencial, a China não conseguiu crescer na magnitude que o país cresceu no governo Médici. Se o presidente Médici tivesse se submetido a um referendo popular, teria sido eleito com mais de 80% da população brasileira. Sabe quem disse isso? Nelson Rodrigues. Espantado que ficou na inauguração do Pacaembu a ver a população inteira aplaudindo o presidente Médici, que tinha uma grande qualidade, era rubro-negro. Consequentemente, isso era fantástico. Então foi um período admirável. Mas aí veio a crise e aí veio uma proposta talvez de fora para dentro. Porque preocupava ao establishment o crescimento exponencial dessas nações.
O Brasil disparava, o Brasil crescia. Isso preocupava, evidentemente. Fato é que isso vem com o modelo neoliberal e vem a incorporação das propostas do Consenso de Washington. O Consenso de Washington é uma grande reunião, todos sabem, só para reavivar a memória, onde se unem os bancos estrangeiros, os credores de dívida desses países, intelectuais, alguns deles se diziam de esquerda, mas estiveram na Consenso de Washington, já tinham referendado um trabalho no diálogo interamericano, já tinham aparecido na Comissão Trilateral, um grande sociólogo de São Paulo, que se dizia um homem de esquerda. Na verdade, eu não duvido que ele seja de esquerda, mas nesse momento ele se apresenta com essa figura. O fato é que esse momento extraordinário vem então enfrentar um baque com o governo neoliberal. O mérito do Plano Real, que talvez tenha sido, na composição ali daquele momento, a peça mais importante para o equilíbrio financeiro e econômico do país, na verdade, ali há um detalhe importante. É nesse governo de Fernando Henrique Cardoso onde as Forças Armadas vão sofrer o maior impacto de restrição orçamentária. Fernando Henrique desmonta toda essa estrutura, concebe, na minha visão, quem vos fala, por favor, na minha visão, concebe primeiro uma tentativa clara e evidente de retirar as Forças Armadas, os chefes militares, da discussão da política do país. Eu falo da política, não é da política partidária, é da política, da visão da política, das estratégias. Afasta os militares, submete esses militares a um outro patamar, cria o Ministério da Defesa. O mais interessante é que a comissão, isso pouca gente sabe, a comissão que estudou a criação do Ministério da Defesa não recomendou a criação do Ministério da Defesa. Disse que se deveria dar continuidade aos estudos, mas não criar naquele momento o Ministério da Defesa. Aqui as Forças Armadas são absolutamente massacradas por essa visão. Passado esse momento, a gente entra no governo Lula. Me perdoem se eu estou colocando a coisa. Lula surge, em parte, de um fracasso do segundo governo de Fernando Henrique Cardoso. E, na verdade, Fernando Henrique Cardoso tinha um certo namoro por ter no comando do país um operário. Na verdade, Lula chega numa facilidade extraordinária, porque todos votam em Lula, mesmo aqueles que viram entre Lula e Serra, porque o então deputado Serra não tem não gosta de uma simpatia, não é uma figura. Então era difícil, era pesado. E Lula vinha com uma linguagem que foi uma estratégia de campanha do Duda Mendonça, que disse: olha, você, Lula, você não fala nada, você fica fora, não diz nada. Você lembra da década de 60? Você fala paz e amor do movimento hippie. Então, foi uma barbada. O fato é que Lula, para conseguir ganhar simpatia do empresariado, observem bem, porque isso é uma coisa que a gente está vivendo agora, para garantir a simpatia do empresariado, ele adota a mesma cartilha de Fernando Henrique Cardoso, mantém a equipe econômica de Fernando Henrique Cardoso, e no primeiro momento ele se coloca de uma forma muito interessante para o empresariado. Pega como vice-presidente quem? Um empresário mineiro. E vai marchar, ou vai navegar num momento extremamente interessante e fácil. Ele está à sombra do modelo neoliberal, mas dá um pulso, faz uma mágica política que vai carimbar o PT, com consequências permanentes até hoje. Introduz não um programa de complementação de renda, ele junta os programas que existiam de complementação, Bolsa Leite, Bolsa Gás,
Lula e Bolsa isso, Bolsa aquilo, e cria um negócio chamado Bolsa Família. E garante uma regularidade de pagamento a uma classe muito pobre. Evidentemente, Lula se transforma numa figura de proa. E carimba a vantagem política eleitoral do PT a partir desse movimento. Consegue Lula emplacar Lula tinha que criar um substituto. Mas que substituto? Alguém que poderia apagar a figura de Lula? O cara não quer largar o osso agora. Ele continua insistindo, ele não consegue não ser o astro principal. Então, na verdade, Lula vem e lança uma figura apagada. Uma figura apagada, que é a figura de Dilma. A Dilma não consegue, porque a visão ideológica, a concepção ideológica dela impede dela agir isenta. Ela tem que agir de forma acentuada, criando uma enorme complicação, aceitando toda uma situação de incapacidade financeira. Incapacidade financeira, a gente já vai ver isso, porque na Constituição de 88, o que se criou foram inúmeras benesses, uma Constituição inviável, com padrões de países de primeiro mundo, sem ter os recursos para sustentar aquilo. Quem nos disse isso? Na discussão de 88, quando esteve conosco em Rotary, e a gente fez a pergunta, foi Bernardo Cabral, que foi o relator da Constituição. Então, Dilma arrasa, Dilma acaba com o país. Acaba. O que se praticou no governo Dilma foi alguma coisa criminosa, absolutamente criminosa. E mesmo aquela base de Lula, ela vai se esvaindo. Chega o Temer chega e tem a concepção de que ele tem que ter, para você reativar a economia no país, tem que ter uma dupla fundamental: credibilidade e confiança. Se não tiver credibilidade e confiança, não há economia que resista. Ele traz de volta uma figura que tinha sido a figura que Lula trouxe para dar o suporte, para dar a garantia naquele momento, que era Henrique Meirelles. Se Henrique Meirelles vem, o primeiro momento de Temer, ele tem uma enorme dificuldade para negociar no campo político, mas a economia consegue apresentar sinais extremamente interessantes. Mas o fato é que a negociação política, a tentativa de engajar uma mudança com a estrutura político-partidária que nós temos, é absolutamente inviável. Não há como, nos moldes atuais, dificilmente o país conseguirá efetivamente galgar essas posições, a não ser se houver, perdoe, uma absoluta mudança radical. Uma mudança sem compromisso político-partidário. Ou seja, isso é um momento extremamente difícil que o país atravessa. Agora, para não dizer que eu não falei de números, quero que observem bem isso que está aqui. Observem que a época exponencial do país, Kubitschek e os governos militares, a taxa de crescimento do país é praticamente o dobro, em algumas vezes até supera a taxa de crescimento mundial. Ou seja, se eu estou crescendo mais do que o crescimento mundial, a tendência dessa curva era de se encontrar, evidentemente, com a outra. A partir da chamada Nova República, nós vamos ter uma absoluta queda vertical, e nós voltamos a ser superados pelo crescimento da economia mundial. Ou não é que está ali? Ou não é a expressão que está ali? Então, o que se denota, mas muito pode dizer, mas esse é um crescimento, né? A placa que as esquerdas sempre utilizam em relação aos governos militares
e ao próprio governo JK, já não o crescimento dos governos militares foi um mero crescimento econômico, não houve milagre, houve um milagre. Será? Vamos pegar um outro indicador. Esse aqui é o indicador de IDH. O IDH basicamente é o seguinte: quando ele está de 0 a 0,5, ele pressupõe que esse é um país subdesenvolvido. Quando ele vai de 0,5 a 0,8, ele é um país de médio desenvolvimento. Quando ele vai de 0,8 a 1, ele é um país desenvolvido. Qual o momento em que esse país efetivamente experimentou uma mudança? Entre 60 e 70. Depois o país se estabilizou. Agora me perguntem, estes indicadores estão no mercado, estão na praça? Não. Eles foram apagados, foram afastados. Só que eu tenho um CD da Fundação João Pinheiro, de uma visita que nós da ESG fizemos lá e adquirimos, e esse era o IDH. Depois esse IDH foi reformulado. Foi reformulado para não mostrar o papel e o crescimento do país nessa fase. Outro dado interessante, e o PT? O PT é isso. Se os senhores repararem, depois esses slides estão disponíveis, os senhores vão verificar que todos os estados do Nordeste, mais da metade ou quase a metade da população está no programa Bolsa Família. Onde é a votação maciça do PT? No Nordeste. Não que se combate a essência do programa, ou que não haja necessidade de uma complementação de renda. É lá, mas um indicador de favorabilidade, ou o indicador que iria medir a validade do programa Bolsa Família, é quantos estão saindo do Bolsa Família, e não quantos estão entrando, porque ele se perpetua. Há casos registrados na Caixa Econômica Federal que, se somar o Bolsa Família com o cheque cidadão do Antônio Garotinho, há famílias que percebem por mês R$ 2.600 por mês. R$ 2.600 por mês, sem exercer nenhuma atividade. Alguém vai querer mudar essa realidade? Alguém vai dizer, não, isso está errado, num quadro desse, de uma profunda depressão? Então, essa realidade está incorporada. E por isso que se assistiu, meus amigos, um absoluto crescimento do Bolsa Família e emprego zero. Perguntem aos grandes construtores, setor de construção civil, não conseguiam trabalhadores, porque o trabalhador chegar e dizer, mas doutor, eu recebo o Bolsa Família, eu não posso assinar carteira, tem que ser sem carteira assinada. Isso é a realidade. Essa é a realidade. E tem a outra é a prioridade de recursos. Me lembro bem das discussões nossas lá no Condefesa com relação à indústria de defesa e sobre os projetos prioritários das Forças Armadas. Eu elenquei aqui apenas um dado, o sistema de monitoramento de fronteiras, que era para estar pronto em 2018, o programa ProSub e os caças da Força Aérea. Senhores, se nós somarmos a Copa do Mundo e as Olimpíadas, superam muito a demanda dos recursos para a efetiva independência das nossas Forças Armadas. Independência de modo autóctone. Porque o Brasil tem uma capacidade extraordinária, um setor de defesa fantástico para construir seus próprios meios. Mas falta recurso, falta estímulo. O empresário vai produzir sem saber que alguém vai comprar. Quem compra produto de defesa? É o cliente único, é o governo.
E numa segunda etapa, a exportação. Mas se o governo não compra, vai pensar em exportação, lá de fora o cara vai dizer, teu produto é excelente, teu governo comprou, Almirante? Não comprou. Então, meu amigo, boa noite, muito obrigado, fico feliz. Quer dizer, essa é a concepção, uma mais absoluta irresponsabilidade nas transferências de recursos. Onde ficam as prioridades? Onde estão as prioridades para nossas Forças Armadas? Não, deixa as Forças Armadas como estão. As Forças Armadas são muito boas, sabe para quê? Quando exercem mal a governança, chama as Forças Armadas para corrigir. Para isso elas são fantásticas. Ou quando não tem a capacidade de vencer os desafios, chame as Forças Armadas. Essa é a realidade. Está em números aqui. O BNDES sendo utilizado para obras faraônicas. O Porto de Mariel, em Cuba, o maior beneficiário do Porto de Mariel, em Cuba, é os Estados Unidos. Ele está mais auferido com a utilização do Porto de Mariel. E o dinheiro do BNDES foi para lá. Quer dizer, um completo contrassenso. Caríssimos, esse é o retrato do Brasil de hoje. 600 mil homicídios por ano. Como é que nós vamos combater a questão da segurança? Mantendo essa realidade. Fazendo com que a questão dos direitos humanos seja distorcida como é, em que quem é apadrinhado, quem é acariciado pelos direitos humanos é o criminoso, não aquele que morreu. Eu me lembrei em São Paulo, agora mais recentemente, fizeram um escarcéu pela morte de alguém, e a pobre da polícia militar, que foi esquartejada, queimada, não se falou uma linha. A mais absoluta distorção no enfrentamento da questão da segurança pública. Agora tentam denegrir, tentam dizer que não funciona a ação das Forças Armadas na matéria de segurança pública. Mas por que chamaram? Deram prazo para as Forças Armadas se prepararem para esse tipo de intervenção? Não. Atendeu-se a uma conveniência política de momento. Era preciso barrar o Congresso de examinar reformas, porque sabia que essa reforma não passaria. Então vamos barrar. Barrar como? Entra com uma intervenção, barra toda a pauta do Congresso. Deram recurso? O Exército pediu 3 bi e qualquer coisa, se não estou enganado. Prometeram 1.200. Não liberaram 600. Então é um conto, é um proselitismo, é uma coisa extraordinária. 13 milhões de desempregados, 40% das crianças vivendo em pobreza. Né? O Congresso Nacional, senhores, custa 29 milhões de reais por dia. Por dia. É bem verdade que é um trabalho exaustivo. É um negócio impressionante. A presidência da República, sozinha, gasta mais que a coroa britânica. Fantástico, né? Gasta mais do que a coroa britânica. Os partidos receberam 2,6 bi para financiar suas campanhas. Sabe qual é o orçamento da Marinha? 2,9. Para partido político, está aqui o dinheiro público. Mais de 55 mil pessoas com foro privilegiado. A presidência da República, até pouco tempo atrás, na fase PT, tinha mais de 7 mil cargos comissionados. Mais do que os cargos comissionados na saúde, na educação, na previdência social. 7 mil cargos. Os Estados Unidos, no executivo dele, tem 5 mil e poucos cargos. Só a presidência da República, 7 mil. Ou seja, isso é uma realidade, pagamos impostos. Sabe qual era a carga tributária ao final dos governos militares? 25%. Fernando Henrique leva para 32%,
e hoje eles dizem 37, mas já está acima de 40. Transformado em quê? Qual o resultado dessa apropriação? Em que está sendo feito? Não fizeram Itaipu. 80% do parque energético brasileiro foi construído pelos governos militares. 80% do parque energético. Então, esses são dados estarrecedores dessa realidade. Contas deficitárias. E contas deficitárias na maior cara de pau. Quando a gente sabe que não tem recursos, a cada dia surgem mais gastos. Ontem foi o Fundo Rural, 17 bilhões para o Fundo Rural. Aquela não tem uma regra de só poder destinar uma verba quando tem algum recurso. Está valendo isso? Está valendo nada. Chegamos a admitir, ou poderíamos admitir, que talvez isso fosse como que uma casca de banana para quem chegasse. Mas a lei de impedir gastos no último ano de governo não vale mais? Não está valendo? Ou seja, essa é a realidade. Né? Se a gente olhar bem, nós estamos num mundo na mais absoluta crise. O mundo com essa realidade. Novos atores na globalização e a tentativa exacerbada que foi no processo de globalização de vender a ideia do fracasso do Estado. E se imaginou um Estado mínimo? Que ninguém definiu o que é o Estado mínimo. Nem o Anthony Giddens, que era o pai da social-democracia britânica, não conseguiu definir o Estado mínimo. Se é o Estado mínimo, é segurança, saúde e educação. Está funcionando muito bem, não? A falência dos modelos econômicos fosse o sistema de planejamento centralizado da velha União Soviética e seus satélites, fosse o próprio modelo neoliberal puro, nenhum desses modelos conseguiu vencer essa realidade. O mundo assiste a um crescimento exponencial das desigualdades. Não falo das desigualdades brasileiras. Posso dizer-lhes alguma coisa terrível que um instituto em inglês mediu recentemente, há um ano se tanto, e dizia: 5 pessoas nesse mundo ganham mais do que metade da população mundial. Precisa um outro dado para falar de desigualdade? Ou seja, no momento em que isso aflora uma crítica a esses modelos, aflora uma situação terrível. São essas desigualdades, esse desemprego crescente, esse processo incrível de falta de perspectivas para os mais jovens que leva à violência. É uma equação perfeita. Desemprego, falta de perspectiva, desigualdade, leva à violência. As redes sociais trouxeram uma nova realidade. A tecnologia, a quarta revolução, mostra uma tecnologia extremamente avançada, dominadora e preocupante. Imagine nós, que sequer temos conforto no ensino básico, competir e atuar no mundo desse avanço tecnológico que se acentua. Talvez os únicos lugares que talvez possam nos dar prazer, e não é ficar falando sobre os militares, são os institutos militares de alta tecnologia, né? O projeto Aramar, da Marinha, em São Paulo, o próprio desenvolvimento dos submarinos, o IME, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITA,
que foi o berço da Embraer. Embraer não surgiu de uma empresa privada. Embraer não surgiu de uma privatização. A Embraer surgiu dos estudos do Instituto Tecnológico da Aeronáutica e do esforço de um brasileiro chamado Osiris Silva. Aí surgiu a Embraer. Ou seja, essa é uma nova realidade. E essa nova tecnologia está mudando o comportamento, está mudando os padrões. Isso vai gerar um momento ainda maior, uma diferença ainda maior dessa mudança que a gente está assistindo. No campo das relações internacionais, a migração levou ao ressurgimento dos movimentos nacionalistas extremos. Eu não vou falar em negócio de direita e esquerda, que são uma balela considerável, né? O sociólogo amigo do Almirante Aquino, ele diz que ele é o liberal, né? Mas ele é mais esquerda do que muito esquerda. Então eu não vou falar disso. Vou dizer que na verdade esse avanço se deve muito a esse processo. Chega a migração a um centro onde o desemprego impera, onde o jovem não tem acesso, onde o jovem não tem perspectiva. O que faz esse jovem? Esse jovem, fatalmente o jovem europeu, ou vai buscar um emprego de soldado do Estado Islâmico, como nós assistimos, ou vai se rebelar em movimentos contra esse fluxo migratório. E não se iludam, não se iludam. Esse processo migratório já começa a preocupar o Brasil lá no extremo norte. Porque o fluxo de venezuelanos em direção ao país é crescente e entram pelos estados mais pobres do país. E é muito fácil a posição, vocês têm que resolver. Resolver com o quê? O cara não tem dinheiro para resolver a realidade atual. Ainda tem que resolver a vida do outro. Quer dizer, coisa assim, absurda. Mas o fato é que nas relações internacionais há um ponto importante que vos chama, esses jovens oficiais, eu estou diante de aspirantes aqui também, aspirantes. Nesse mundo dos nossos dias, a diplomacia não se impõe. Quem tem papel decisivo nesse mundo dos nossos dias é o poder militar. É o poder militar. Ele é que dá, que garante a busca de seus interesses. Seja Estados Unidos, seja a Rússia, seja a China, uma redefinição da sua doutrina naval extraordinária que ela está fazendo, e com bases já projetadas agora em África, já tem, de Djibouti tem uma base chinesa, os Estados Unidos com uma base lá dentro da Argentina. Quer dizer, o Brasil tem um cerco de tropa estrangeira no seu entorno, no entorno da calha do Amazonas, no entorno da calha do Amazonas. Na verdade, essa é, digamos assim, a grande realidade. A expansão asiática e uma absoluta indefinição no campo do comércio internacional. Aqueles grandes conglomerados foram simplesmente arrasados pela política de Trump. Agora está surgindo uma parceria, mais ou menos muito forte, daqueles antigos países que faziam parte do Acordo Transpacífico, a China e o Japão. Olha, quando a gente ia admitir que China e Japão pudessem estar ligados, estão agora ligados por um pacto comercial. O velho bloco do Pacífico. A Ásia não é do futuro, não, já é, sem dúvida. Esse bloco tem 1/3 do PIB mundial. 1/3 do PIB mundial. É uma expressão violenta. O Trump segue numa linha doméstica que, na verdade, internamente, para rendimento político dele, ele está oferendo resultado. As pessoas dizem, não, o cara quer impeachment. Não, o emprego nos Estados Unidos subiu. O maior risco da economia hoje é porque os Estados Unidos está correndo o risco, em função
do crescimento da economia americana, eles vão ter que aumentar o juro. Aumentou o juro americano, o dinheiro que está no mundo inteiro vai para onde? Vai para os Estados Unidos. Não vai para os Estados Unidos porque o ganho é maior. Vai para os Estados Unidos pela segurança de que os títulos serão pagos. É por isso. Ou seja, e nós assistimos ao mais absoluto desmonte da democracia. A grande maioria não acredita na democracia. Tem um dado do Latino Barômetro, que é um instituto ligado à CEPAL chileno, 55% dos cidadãos latino-americanos não querem a democracia, eles querem solução dos problemas. Então, isso é um dado estarrecedor. O extremismo na Europa é considerável. Áustria, Hungria, Itália, a única que escapou foi a França. Mas todos eles estão num caminho muito forte. A Alemanha, o recrudescimento do nazismo, a palavra é essa, o nazismo na Alemanha. Tudo por esse completo mundo em crise. Mas eu não poderia sair sem a gente colocar aqui para uma grande discussão isso aqui, ó, um projeto de nação. Qual é o projeto que o Brasil precisa? O projeto que o Brasil precisa, em primeiro lugar, é resgatar os nossos valores e princípios. A nossa moral, a volta da família, e não essa degradação, essa questão sobre gênero, livros infantis, que nem pode ser mostrado na televisão, mas é mostrado no colégio. Essa degradação dos princípios tem que ser resgatada. E o foco é voltar onde estava certo. Porque no período do JK e no período do governo militar, o país tinha um projeto, o país tinha planejamento estratégico, pensava grande. E todos os presidentes militares queriam, sim, um Brasil potência. Não há por que uma nação que está entre as 10 maiores do mundo não se tornar uma grande nação e não ficar equacionando suas soluções num plano medíocre. Qual foi a grande arma da política externa de Lula e Dilma? Negociar aqui com, por favor, se tiver algum cidadão, não se ofenda. Andar negociando com Bolívia, Venezuela, Equador. Não vai levar a lugar nenhum. Não vai levar a lugar nenhum. Se é um entorno estratégico, é. Mas o entorno estratégico nessa é com as grandes potências. E nós temos que estar atentos. Temos que estar atentos. Por quê? Porque é preciso preparar. Esse comércio é válido, mas tomem nota. A China não virá de forma candente para cá. A China vai tentar aplicar aqui o mesmo que aplicou em África. Comprando as empresas. Dominando as empresas. Detendo ativos, para poder contribuir para o processo de desenvolvimento deles, que é violento e é impactante. A outra é prioridade para a educação de base. Não adianta pensar em mirabolantes se nós temos uma educação de base precária. Vai levar tempo? Vai levar uma geração. Mas que a gente estruture a educação de base, essa deve ser universal. Mas será? E eu me recordo bem, embora filho de um oficial de marinha, é evidente que eu poderia ter contribuído com algum recurso para a minha formação universitária. Mesmo sendo filho de um oficial de marinha, sabe que os militares ganham salários astronômicos, né? Então, eu poderia, mas eu fiz uma universidade durante 4 anos que eu não paguei nada. Universidade do Estado da Guanabara. Isso é correto? Os países lá de fora fazem isso? Não. Vai falar em mudar esse paradigma. Vem uma discussão geral. A redução do déficit. Déficit fiscal só resolve de um jeito. Se eu fizer o mais profundo enxugamento de custos e de despesas. O mérito do Juscelino com o Programa de Desenvolvimento gerou um outro problema. Introduziu a mordomia no país com a mudança da capital para Brasília.
Ali nasceu a mordomia. Ali nasceu como ninguém. Imagina a carioca sair da praia e ir para o Planalto Central cheio de poeira vermelha. Era um negócio inconcebível, era terrível. Eu mesmo, quando fui a primeira vez para lá, era para ficar um mês, almirante. O terceiro dia disse para o velho, olha, eu vou voltar para o Rio porque está difícil. Então, as reformas, né? Essa desindexação, a abertura comercial, sim, mas sem conotação ideológica. Me apresentem uma proposta comercial da Unasul, uma única. Não, era um fórum de debate de cunho ideológico. Absolutamente. Fizeram nada em termos de proposta comercial. Ou seja, e não tem saída. Há que o Brasil pensar numa nova Constituinte. Essa Constituição que está aí não vai resolver, a não ser se ela for emendada em vários parágrafos. Não uma Constituinte com representantes que depois se tornassem membros do Legislativo, não. Uma Constituinte independente, com metade dela por notório saber, por especialistas de notório saber, metade eleita, mas aqueles que fossem eleitos não poderiam exercer mandato parlamentar na sequência. Esse é o país. Esse país só vai mudar se esse país não aceitar a manutenção do status quo. O que nós vamos assistir em outubro vai ser uma luta entre a manutenção desse status quo, uma profunda aliança de todos esses partidos que estão aí, ou alguém que surge com uma nova proposta, alguém que surge sem ter nenhum compromisso com nenhum partido, alguém que surge independente e que traz a proposta para o país. Porque, como já dizia Alexis Tocqueville, o que está em perigo não é a corrupção de alguns. O que está em perigo é o relaxamento de todos nós. Nós queremos e pretendemos ter o nosso país. E só o faremos se todos nós, juntos, exercermos o nosso voto visando esse novo país. Que Deus nos abençoe e que a pátria nos compreenda.